Veja agora no Ecosenado. Comissão Mista de Mudanças Climáticas discute o planejamento do governo para os recursos hídricos. Se não é a hora de a gente estabelecer para a água um plano decenal de investimento? Comissão de Agricultura debate o futuro da agropecuária no país pelo trabalho da Embrapa. Nós ainda estamos aplicando cerca de 1,5% do PIB agrícola na ciência para a agricultura. Marco Legal da Biodiversidade é sancionado. Em entrevista exclusiva, o primeiro vice-presidente do Senado, Jorge Viana, comenta a nova lei. Uma lei que pode ser uma referência e mudar a economia do Brasil. O Marco Legal da Biodiversidade foi sancionado pela Presidente da República. Fruto de uma longa discussão no Congresso Nacional, a nova lei promete facilitar a pesquisa científica e tornar mais justa a repartição da riqueza gerada pelo patrimônio genético brasileiro. O Marco Legal da Biodiversidade regulamenta a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Busca garantir também que os benefícios econômicos cheguem às comunidades tradicionais e referenda compromissos assumidos pelo governo brasileiro junto à Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas. No Senado, o projeto tramitou em regime de urgência e foi analisado por 5 comissões. Durante as audiências públicas, ficou evidente que a medida provisória que regulamentava a matéria desde 2001 paralisava as pesquisas no país que detém 20% da biodiversidade do planeta. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países porque não consegue lidar com a legislação vigente atualmente. O antigo marco legal, que foi criado em 2001, exigia coisas absolutamente sem nenhum sentido. Passamos para as regras claras, acabamos com a criminalização da pesquisa. O principal veto foi ao artigo que isentava do pagamento de royalties produtos que começaram a ser pesquisados antes de 29 de junho de 2000. Essa foi a data da primeira edição da medida provisória que regulamentava a matéria até a aprovação da nova lei. Com o veto, a isenção só vai valer para quem iniciou a exploração econômica do produto antes desse prazo. A presidente também retirou do texto a definição dos órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento da lei. A justificativa, nesse caso, é de que a competência para distribuir essa responsabilidade é do Executivo e não do Congresso. Outro trecho vetado exigia autorizações adicionais para o acesso de pesquisadores aos recursos da biodiversidade e ao conhecimento tradicional. Segundo o governo federal, um dos objetivos da nova lei é eliminar os entraves burocráticos. Estamos garantindo que os pesquisadores não tenham limites para pesquisar. Estamos garantindo que as empresas possam, sem conflitos, sem atribulações e sem contestação e conflitos, utilizar desse conhecimento. O senador Jorge Viana é vice-presidente do Senado e foi relator do Marco Legal da Biodiversidade. Engenheiro florestal, ex-governador do Acre, Jorge Viana também foi relator do novo Código Florestal Brasileiro, sancionado em 2012. Senador, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O Brasil tem o que a celebrar nesse dia? Olha, eu acho que o país nosso, que guarda 20% da biodiversidade do planeta, começa a ter o que celebrar no Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse eu acho que é um ano importante. Nós acabamos de ter sancionado a Lei da Biodiversidade pela Presidência da República, eu fui um dos relatores no Congresso, eu acho que é uma lei extraordinária, vai servir de referência para o mundo. O Brasil tem sido protagonista num debate de floresta, eu participei do Fórum de Floresta das Nações Unidas esse ano, e o Brasil é que está na linha de frente. Não tenho dúvida que o Brasil será decisivo para que o mundo possa ter um documento que venha a suceder Kyoto, na COP21 em Paris, este ano. Tivemos a sanção do novo Marco Legal da Biodiversidade, um projeto que tramitou em regime de urgência aqui no Congresso, o senhor foi relator no Senado. Se não me engano, foram 6 vetos. O senhor diria que o texto conseguiu contemplar algum consenso nesse embate que a gente presenciou aqui entre o setor agrícola, os pequenos produtores e as comunidades tradicionais? O debate sobre a nova lei
da biodiversidade, que recentemente foi sancionado, eu estava lá e que eu fui um dos relatores, ele veio a partir de uma exigência da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, mas eu digo hoje, passado, inclusive com a lei sancionada, o Brasil agora tem uma lei, tem um instrumento, graças à ação do Congresso, graças à iniciativa do próprio governo, graças ao envolvimento de todos, uma lei que pode ser uma referência e mudar a economia do Brasil. É a base do que eu chamo de nova economia, da bioindústria, que nós temos agora a condição de iniciar, tendo a regulamentação da biodiversidade, do acesso à biodiversidade, com valorização do conhecimento tradicional, com regras para que se pague quando se usar o conhecimento tradicional das populações e também as regras de repartição de benefícios. O senhor chegou a comparar a tramitação desse novo Marco Legal da Biodiversidade com a tramitação do novo Código Florestal. A gente poderia dizer que ali abriu-se um caminho no sentido da busca de um consenso entre setores que tradicionalmente foram antagônicos, como, por exemplo, o agronegócio e os ambientalistas, não é? Os pequenos produtores rurais, os agricultores familiares. O Brasil sempre trabalhou o meio ambiente como inimigo de quem produz, e quem produz vê o meio ambiente como inimigo. As cidades não enxergam a floresta não enxerga as cidades, ninguém se respeita. O novo Código Florestal tentou fazer essa pagelância, essa pacificação. E eu diria que nós conseguimos. Alguns seguiram pregando que o Código traria de volta o desmatamento, e cadê? O Brasil, há 15 anos atrás, tinha desmatamento perto de 30 mil quilômetros quadrados por ano. Esse era o que se desmatava de floresta tropical e se queimava, né? Basicamente ilegal tudo isso. E o Brasil era um dos que colaborava com a maior quantidade de toneladas de emissão de gases de efeito estufa que implicam na mudança do clima. O desmatamento agora está perto de 5 mil quilômetros quadrados, de 30 mil para 5 mil. Isso foi um avanço enorme. Eu diria que a lei de acesso à biodiversidade, ela lida com o que está acima ou abaixo do solo. Ela trata com as espécies. Então, são duas leis que se complementam. Agora, ninguém faz essa conta. Toda a produção do agronegócio brasileiro, ou quase toda ela, usa espécies exóticas. Qual é a lógica? Se você vive num país que tem a maior biodiversidade do planeta, e você, quando vai criar animais, você importa os animais para criar, né? Vai da galinha, que vai dos cavalos, vai do gado todo nosso, é indiano. E como não usar as nossas espécies? Quando você vai para a soja, para a cana, para a laranja, para o café, vai para as espécies florestais também, eucalipto, tudo importado. Então, o Brasil, com essa nova lei de acesso à biodiversidade, com o novo Código Florestal, pode começar uma nova era. Senador, o Fórum Mundial da Água, o senhor esteve recentemente no Fórum Mundial na Coreia, em 2018, esse fórum vai ser no Brasil, aqui em Brasília, e ao mesmo tempo a gente está vivendo esse ano essa realidade da crise hídrica. Não é? Como é que o senhor vê esse momento que nós estamos vivendo, o que ele representa e o que é preciso ser feito no sentido de que a gente supere esse momento de grave crise hídrica? Eu participei há 3 anos atrás em Marseille, junto com o atual governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, o senador Luiz Nunes e outros colegas, do Fórum Mundial de Água. Agora eu fui na Coreia. O problema só se agravou. Ele só se espalhou mais. Muitas cidades do mundo, Barcelona, uma cidade muito conhecida e importante do mundo, chegou a importar navios com água potável, há alguns anos atrás, para enfrentar um período de seca. Agora aqui no Brasil, 50 milhões de pessoas estão vivendo a insegurança hídrica no Sudeste brasileiro. 70% do PIB é ali. E o que fazer? São Paulo tem 3 rios passando dentro da cidade. O Pinheiro, o Tietê e o Tamanduateí. 3 rios que viraram grandes esgotos. São Paulo não pode tirar água dos rios, porque transformou num esgoto para beber. Nem para tratar. Aí tira das represas que estão secando. O problema de água foi gravíssimo na maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo do ano passado, e vai ser mais grave esse ano, provavelmente, porque os reservatórios estão com menos água nesses meses agora de junho do que estavam no mês de junho de 2014. Então a situação se agrava, exige um repensar do cidadão, que tem que mudar o jeito de lidar com água, com os recursos naturais, há também dos governos que não investiram em equilibrar essa relação do homem e natureza e ver que mesmo um país que tem 12% da água do planeta, como é o Brasil, mas é escassa, água doce, lá na Amazônia, em alguns lugares. E aqui está vivendo, no centro-sul, a escassez de água. É grave essa situação.
Senador, nós temos visto uma série de leis sendo feitas ultimamente no Brasil que são consideradas avançadas, de vanguarda. Por exemplo, a questão da regulamentação dos recursos hídricos, a questão dos resíduos sólidos, o Código Florestal, o novo Marco Legal da Biodiversidade. No entanto, a gente vem se deparando, por exemplo, ano passado tivemos o adiamento do fim dos lixões. Agora, este ano, a questão do cadastro ambiental rural também teve que ser postergada. É a nossa sina fazer leis para que elas não possam ser cumpridas? Adiar a implantação da lei de resíduo sólido, acho que foi justa. As prefeituras não estavam com condição, mas olha, nós vivemos nos lixões, com pessoas vivendo dos lixões. Estamos pondo fim a isso. Veja, 1.600.000 propriedades no Brasil já fizeram o seu cadastro ambiental rural. Já implementaram o Código Florestal, já é uma realidade. Mato Grosso e Acre estão com mais de 90% feito. Mato Grosso é o celeiro da produção de grãos e o Acre é um dos estados que mais tem floresta. São os que estão mais avançados. Não tenho dúvida que todo mundo vai fazer. Não tem custo, é bom para a natureza, é ótimo para o Brasil, nós vamos botar transparência nisso, é fenomenal. O Brasil já fez em 1.600.000 propriedades, isso até o mês passado, e isso implica que 16 milhões de hectares de unidade de conservação novas estão sendo absorvidos. Por isso que só com a metade do CAR sendo feito, o Cadastro Ambiental Rural, o Brasil já vai cumprir todo aquele compromisso de redução de emissão voluntário perante a comunidade internacional. Então, é uma lei que veio para pegar, pegou definitivamente, e eu acho que a lei de recursos hídricos também, ela vai se impor, vai pegar exatamente pela situação que a gente está vivendo. Senador Jorge Viana, eu agradeço a sua participação aqui no programa Ecosenado. Eu que agradeço e, gente, acho que todos nós temos que passar por um processo de reeducação ambiental. O mundo exige isso para que a gente possa ter uma vida tranquila e só vai ter vida humana tranquila se a gente também tiver a natureza como aliado. Por isso que é importante a gente celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente e pensar sempre que tem que fazer algo para garantir o futuro para as novas gerações. Você, telespectador, continue acompanhando o Ecosenado. A Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, FENASAM, será realizada em São Paulo, capital, entre os dias 4 e 6 de agosto. O evento é promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp há 25 anos e recebe cerca de 17 mil pessoas a cada edição. O tema deste ano é a crise da água e suas consequências no século XXI. Para mais informações, acesse www.fenasam.com.br. Também em São Paulo acontece a 3ª edição da Enersolar Mais Brasil, feira que traz novidades tecnológicas na área de energias limpas e renováveis, como a solar e a eólica. O evento acontece de 15 a 17 de julho. Para saber mais sobre a feira, acesse a página www.enersolarbrasil.com.br. A Universidade Federal Rural de Pernambuco promove o 4º Encontro Pernambucano de Resíduos Sólidos e 2º Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos. O evento acontece nos dias 5 e 6 de agosto no campus de Recife. Entre os assuntos abordados estão políticas públicas e legislação ambiental, gestão integrada de resíduos sólidos e tecnologias limpas e inovadoras. Para mais informações, mande uma mensagem para epersol.pe@gmail.com.